pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Gutenberg Silva e hoje vou estar trazendo mais uma aula no conteúdo de fração, galera. Beleza, a aula de hoje vai ser soma e subtração com denominadores iguais. Tranquilo? E aí, ó, quem for inscrito no canal, compartilhe o vídeo, dê like. E quem não for inscrito, se inscreva também, compartilhe o vídeo, dê like. Beleza, gente? Então bora lá pro vídeo. Bem, é o seguinte. O conteúdo que nós vamos ver aqui nessa aula é o qual? Fração, soma e subtração com denominadores iguais. Ok? Antes de começar a aula, eu recomendo o seguinte. Qualquer operações que vocês forem fazer que envolvam fração, a primeira coisa que você deve olhar é o número de baixo, que é o denominador. Para quê? Para identificar se eles são iguais ou se eles são diferentes. Esse é o primeiro passo. Viu lá que tem uma soma ou subtração de fração? A primeira coisa que tem que ver é olhar os números de baixo, ou seja, olhar os denominadores, identificando se eles são iguais ou diferentes. Se eles são iguais, vai fazer de um jeito. Se eles são diferentes, vai fazer de um outro jeito. Que assim a gente vai estar vendo no decorrer das aulas. Beleza? Tá, então vamos lá. Nós temos aqui nós temos aqui uma fração, deixa eu colocar aqui 10 sobre 17 mais 11 sobre 17. Vocês podem observar que os números de baixo são iguais, é óbvio, a gente está vendo isso agora. Mas só lembrando, e vou falar novamente, só batendo na tecla, a primeira coisa que tem que olhar em uma operação de fração, seja ela subtração ou adição, ou somar, você tem que olhar o número de baixo. Ah, professor, e se for multiplicação e divisão? E aí a gente vai ver nos próximos vídeos, certo? Mas a priori é isso aí. Então, primeira coisa, os números de baixo são iguais? São iguais. Se eles são iguais, a gente repete o de baixo e somos de cima, porque aqui é uma soma. 10 mais 11, 21. Aí aqui tem um detalhe. Se esses caras aqui der para simplificar, o que é simplificar? Eu pego e escolho um número, observar um número, que eu divida o valor de baixo e ao mesmo tempo o valor de cima, esse mesmo número, certo? Por exemplo, se aqui dividisse por 2, embaixo obrigatoriamente teria que dividir por 2. Eu só não posso dividir em cima por 2, embaixo por 3 ou vice-versa. Os números têm que ser iguais. Se eu dividir um valor em cima, eu tenho que dividir o valor embaixo, isso para simplificar. Vocês vão ver nos exemplos, tá? Então é basicamente isso, que é a soma de fração com denominadores iguais, ok? E a subtração é a mesma coisa, a diferença aqui vai ser subtrair. Se eu inverter isso aqui, ó, vai ficar 11 sobre 17 menos 10 sobre 17. Primeira coisa que temos que olhar, se os denominadores são iguais. Repete o de baixo e subtrai, que no caso aqui é uma subtração. 11 menos 10, 1. E aqui a gente finalizou esses dois exemplos, ok? Então é dessa forma que se resolve uma fração de soma e subtração, ou subtração, é desse jeito aqui. Agora, vou lá, quero colocar esses exemplos aqui para a gente ver mais algumas coisas detalhadas. Por exemplo, eu tenho aqui, ó, 2 terços. Deixa eu colocar aqui assim esses exemplos. Eu tenho 2 terços mais 5 terços. Tenho 2 terços mais 5 terços. Primeira coisa, os denominadores são iguais, a gente repete o denominador e soma o numerador. 2 mais 5, 7. Tem como a gente simplificar aqui? Não tem. Então deixa do jeito que está. Então essa aqui é a nossa resposta. Ok? Vamos para o segundo exemplo. Nesse segundo exemplo, nós vamos ter aqui, ó, 11 sobre 10 mais 11 sobre 10. Os números de baixo são iguais? Os denominadores? Sim. Então a gente repete e somos de cima. 11 mais 11, 22. Beleza, nós temos aqui, ó, o 22. E aí, temos que
verificar. Esse cara dá para simplificar aqui? Dá, com certeza. Eu vou simplificar esse cara aqui em cima por 2 e aqui embaixo por 2. Ó. Observe que tem que ser o mesmo valor na hora que eu for simplificar. 22 por 2 vai dar 11. E 10 por 2 vai dar 5. Essa fração aqui não tem como a gente simplificar, porque não existe nenhum outro número que a gente divida o de cima e o de baixo para encontrar uma fração menor. Ou seja, também podemos chamar essa fração aqui, ó, de fração irredutível. Fração irredutível, certo? Por quê? Porque não tem mais como ela reduzir, ok? Então, essa fração é uma fração irredutível. Vamos pegar mais exemplos aqui. Deixa eu pegar esse outro aqui. São alguns casos só para a gente estar verificando o que é que pode estar acontecendo nessa soma de frações com denominadores iguais. Então tá aqui, eu tenho 7 sobre 2 mais 3 sobre 2. A gente repete o número de baixo e soma o de cima. 7 mais 3, 10. Então, agora, além de dar para simplificar, esse aqui dá para dividir. Se vocês observarem, ó, 10 dividido por 2 vai dar 5. Então, minha resposta é diretamente 5. Ou seja, se der para dividir, divide. Se der para simplificar, simplifica. Se não der para fazer nada, fica sem fazer nada, deixa lá. Ok? No exemplo 4, vai estar aqui, ó. Eu tenho aqui 20 sobre 50 mais 30 sobre 50. Olha só, os denominadores são iguais. Então, repete os denominadores e soma os números de cima, que no caso são os numeradores. 20 mais 30, 50. Olha, 50 dividido por 50, minha gente, quanto é que dá? 1 purinho. Então, aqui a resposta é 1. Agora, vamos verificar alguns exemplos com subtração. Vai ficar assim, ó. Eu tenho aqui 5 terços menos 2 terços. Os denominadores são iguais? São. Então, repete. 5 menos 2, 3. 3 dividido por 3, coincidentemente, também deu 1 aqui. Essa aqui também é a nossa resposta. Do mesmo jeito, repete o denominador se eles forem iguais e subtrai os numeradores. Tá aqui, ó. Exemplo 6. Exemplo 6 vai ficar 11 sobre 10 menos 11 sobre 10. Minha gente, se eu tenho uma coisa que vai subtrair o mesmo valor, quanto é que vai dar? Só pode dar zero. Alguma dúvida? Nenhuma, né? Então vamos nessa. Exemplo 7. No exemplo 7, nós temos o que? 7 sobre 2 menos 3 sobre 2. Denominadores iguais, repete o denominador e subtrai. 7 menos 3, 4. 4 dá para dividir por 2? Dá. Então aqui a gente coloca 2. Então essa aqui é a nossa querida resposta. Agora, exemplo 8. Vai ficar 30 sobre 50 menos 20 sobre 50. Denominadores iguais, repete o denominador e subtrai o numerador. Então aqui vai ficar 30 menos 20, 10. Olha, aqui a gente pode fazer aquela famosa historinha, né? Se termina com 0 aqui no final, posso cortar esse 0 de cima com o 0 de baixo. Qual é a resposta que fica? 1/5. Mas que na verdade, minha gente, essa parte de cortar o 0 em cima e o 0 embaixo é mais ou menos assim, ó. Eu sempre gosto de explicar para meus alunos em sala de aula. Eu tenho aqui, ó, 10 sobre 50, ok? Isso aqui é a mesma coisa que 10 sobre 5 vezes 10. E aí, como é uma multiplicação, eu posso dividir, simplificar aqui em cima por... Posso cortar aqui, ó, esse 10 com esse 10. E aí vai ficar o 1 sobre 5.
por isso que a gente pode cortar o zero. Entendeu? Então é isso. Galera, na aula de hoje, vimos aí essa questão de frações com denominadores iguais, certo? Ah, se surgir alguma pergunta, professor, o senhor só está colocando aqui com 2 frações. Se tiver com 5 frações ou 10 frações, não tem problema. Faz do mesmo jeito, verifica se os denominadores são iguais. Se todos os denominadores forem iguais, você repete o denominador e soma ou subtrai da forma que tiver lá, tá? Lá na frente, depois eu vou colocar uns videoaulas só de exercícios de forma bem diversa, que vou colocar número negativo com positivo para a gente fazer toda essa resolução de exercício aí de forma mais aprofundada, beleza? Mas a princípio vou deixar aqui essa aula, vou finalizar por aqui, certo, pessoal? E só lembrando, dê like, se inscreva no canal e compartilhe o vídeo. Falou, gente? Um abraço para vocês e até a próxima aula.